Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, que a revelação do Espírito Santo te guie na palavra de Deus, te ajude na adoração. Em nome de Jesus. Amém. Conselhos de amor do Pai que do mal me chamou. Cantai, cantai na presença de nosso Senhor. Cantai, cantai ao mundo mostrai seu amor. No livro bendito encontrei palavras de amor e de luz, e canto celeste escutei dos anjos saudando Jesus. Cantai, cantai na presença de nosso Senhor. Cantai, cantai ao mundo mostrai seu amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 e 39. Amarás o Senhor teu Deus. É um grande mandamento. Jesus resumiu todos os mandamentos, sintetizou nesse grande mandamento. Nós sabemos, estudando a palavra de Deus, que o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus, pode ser obedecido. Se Deus dá ordem, é porque nós podemos obedecer. Mas será que amor e mandamento não são incoerentes? Amar não é só um sentimento? Eu te pergunto, meu amado, quando uma esposa ama a sua família, qual é a posição, qual é a ação, né? Porque eu creio que amor é ação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus provou o seu amor. Uma esposa que ama a sua família, luta pela sua família. Ela cozinha todos os dias, lava a roupa, limpa a casa, né? Se ela trabalha fora de casa, se tem um emprego secular, mesmo assim, ela atende ao bom andamento da sua casa, luta pela sua família, cuida dos seus filhos. E não é um trabalho fácil, porque amor não é só um sentimento, o sentimento oscila. Às vezes nós amamos uma pessoa em momentos de crise, nós sentimos ódio, raiva. Então, os sentimentos fazem parte do amor, mas eles precisam estar sob domínio. Por isso o Senhor Jesus disse, guarda o teu coração. Nós sabemos de muitas pessoas que jogam fora a sua família, que largam tudo por uma paixão, largam tudo e vão embora, abandonam a família. Não pensam no valor da família, de estar perto, convivendo todos os dias. Ela pensa, não, mas eu vou ser sempre mãe, vou ser sempre pai. Eu não amo mais minha esposa.
Nós entendemos, querido, quando Deus dá uma ordem, nós podemos cumprir. E Deus nos diz sobre o amor. O que é o amor? Há uma compreensão errada do que é o amor. Muitas vezes uma pessoa que abandonou a família, dentro de algum tempo nós temos experiência em aconselhamento de fatos assim, de uma pessoa que abandonou a família, um homem que abandonou a família e dentro de pouco tempo já está com remorso. Talvez nem seja um verdadeiro arrependimento, mas viu que não valeu a pena, já deixou a amante, quer voltar para a antiga esposa. Que coisa triste. Vamos pensar sobre o amor. Primeiro a Deus. O que isso implica? Ame ao Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Coração, alma, entendimento. Isso implica em ter a orientação de como Deus gosta de ser amado. Primeiro a gente precisa conhecer a pessoa que nós amamos. Aqui Deus dá uma ordem. E a palavra de Deus nos diz em João 17, o versículo 3, que a vida eterna é conhecer a Deus e o seu Filho Jesus. Então, primeiro nós temos que saber quem é Deus. A Bíblia revela um Deus santo, um Deus justo, um Deus onipotente, onipresente. Ele pode tudo, ele está em todo lugar. Ele é onisciente, ele conhece tudo. A palavra não chegou à nossa língua, ele já conhece. Então nós precisamos conhecer esse Deus, o que ele revelou. A Bíblia diz o que ele quis revelar, ele revelou. As coisas reveladas pertencem a nós, as encobertas pertencem a Deus. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. Há um Deus criador. Eu não creio, meu querido, não acho inteligente, né? Muitas pessoas que se julgam muito sábias, né? Acham que são tão inteligentes que não querem conceber a ideia de um Deus. Mas quando eu olho para a natureza, com tudo tão equilibrado, a cadeia alimentar, estações definidas, quando eu olho para essa natureza maravilhosa, eu não creio que o mundo surgiu de uma explosão, porque toda explosão só deixa caos. Quando eu vou para a evolução, claro que existe um aspecto da evolução que realmente é aceitável. Quando eu penso que o homem veio do macaco, eu me pergunto, mas tem macaco até hoje? Parou de evoluir? Nós temos que fazer perguntas, nós não temos que ter medo da verdade. Eu creio que há um Deus criador para um mundo tão organizado, tão lindo, tão maravilhoso, apesar de toda a destruição que o pecado trouxe ao mundo e que o ser humano tem provocado no mundo. Esse Deus, querido, merece a nossa adoração, esse Deus merece a nossa obediência. Precisamos ser humildes diante de um Deus todo-poderoso. Só Ele é Deus. Não há outro Deus. Nós vamos para as Escrituras Sagradas, para a criação, para o criacionismo, e nós vemos um Deus que é Pai, né, que concebe a criação, que planeja a criação. Nós vemos Deus usando o plural ali. É um Deus incompreensível, tão grande, né? Nós sabemos que Deus, os pensamentos de Deus são tão altos, muito acima dos nossos. Ele é Deus, ele não é ser humano criado. Então, quando esse Deus cria, quando a gente vê a presença do Pai dando a ordem, haja luz, e nós vemos a palavra saindo de Deus, e a Bíblia diz que a palavra é Jesus. Lá na criação a palavra já estava presente, e a Bíblia diz que a palavra se fez carne e veio até nós, que é o Senhor Jesus. Nós vemos o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Nós não sabemos tudo, apenas o que foi revelado, mas vemos esse Deus, vamos conhecendo esse Deus que escolheu registrar. No mundo de tanta tecnologia, às vezes nós desprezamos a escrita, mas não há nada mais seguro. A tecnologia, por mais avançada, ela é falha. Então Deus escolheu registrar. E a Bíblia diz, o homem que rejeita a escrita, né? Muitas vezes as pessoas falam que a Bíblia tem
coisas defeituosas, que o homem mudou a Bíblia. Meu querido, né? Pare e pense. Deus escolheu registrar. Jesus, quando esteve aqui, a vida de Jesus, ela é histórica. Ele citou as Escrituras, ele confirmou muitas vezes, falando, está escrito. Venceu as tentações citando as Escrituras. Falou, hoje se cumpriu, eu vim para cumprir. Então, a validade das Escrituras sagradas. Nós vemos uma quantidade de testemunhas que não pode ser alucinação quando viu Jesus subindo aos céus, quando testemunhou tudo aquilo. Nós vemos os seus apóstolos sendo capazes de morrer pela sua fé, viver para ele com muito sofrimento, com muita renúncia e até morrer pela fé. Então tudo isso nos convence. Eu vejo que é inteligente aceitar as Escrituras sagradas, não há medo de analisar, não há medo de perguntar. Nós temos que buscar a verdade sem medo, mas as Escrituras revelam um Deus maravilhoso, um Deus que, apesar de tão santo, é compassivo, é misericordioso e envia o seu Filho para nos resgatar. Desde que o homem pecou, ele já prometeu que enviaria, e no tempo certo, escolhido por ele, porque ele é Deus, sabe o que é melhor, ele envia o seu Filho. Então ele nos dá a ordem, amá-lo. Isso implica em muita coisa, em não ter outros deuses, porque quem ama tem fidelidade. Por mais que a pessoa queira uma vida libertina, que creia numa liberdade, que é possível um esposo ter várias esposas. Hoje a gente vê isso, a gente sempre viu isso na história da humanidade, a gente vê que traz muita confusão. Então, o que acontece entre nós e o nosso Deus, essa fidelidade, a Bíblia até compara o meu relacionamento com Deus com o relacionamento da esposa com o esposo, a monogamia. Deus nos orienta, ele deixa o conhecimento de que não há outro Deus e que Deus não aceita adoração a outros, porque não existe outro Deus. Então esse Deus é digno de que nós nos dediquemos a ele, de que nós mostremos amor a ele, tanto que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele envia o seu Filho, ele vai atrás de nós, a nossa carência. Aconteceu isso comigo, de achar a vida sem propósito, de achar a vida vazia, mas Deus me encontra. Deus me dá o conhecimento da sua palavra de que há vida eterna, que a vida não termina com a morte. Esse Deus é que eu procuro conhecer cada dia. Acima de tudo, ele se revela na sua palavra escrita, registrada, que o próprio Senhor Jesus Cristo aprovou. Que quando eu leio, testifica o meu coração. Não entendo tudo, eu leio a Bíblia há 44 anos. Me converti aos 14, hoje tenho 59 anos. E, aliás, vou fazer 59, eu sou mesmo adiantada às vezes. 58, vou fazer 59 em janeiro. Mas, quando vou lendo a Bíblia, eu sei que ela tem me transformado, que ela tem me segurado, que ela tem me firmado. E vou conhecendo esse Deus. E quero responder a sua ordem, amando de todo o coração. Quero valorizá-lo. A Bíblia diz que onde está o meu tesouro, aí está o meu coração. Seria loucura viver para o dinheiro. E quando o dinheiro compete com Deus, o que me cabe é apenas me arrepender, me despojar, como a Bíblia me ensina, de toda cobiça. Me despojar de toda avareza, longe de mim toda avareza, longe de mim toda cobiça, porque minha carne grita. A nossa carne grita querendo mais, a gente nunca se sacia. Mas a gente precisa cuidar do coração. Onde está o meu coração? Com o que eu me alegro? Onde está o meu coração? O que eu realmente valorizo? Deus é Deus? Há um perigo de endeusar, de colocar em primeiro lugar. Por isso Deus diz para nós na sua palavra, Jesus ensinou, busca o meu reino em primeiro lugar. Isso é amar a Deus de todo o coração. Mas eu vou ter que vigiar, vou ter que guardar o meu coração. E com a ajuda da palavra de Deus, que Deus me ensina que amá-lo é meditar na sua palavra, é ter tempo para a oração.
Se eu amo alguém, eu tenho tempo para aquela pessoa. Nós vivemos numa geração perigosa, em que os pais não têm tempo para os filhos, aí há um conhecimento de que não importa se eu tenho muito tempo, se eu tiver tempo de qualidade, então basta. Então os pais saem de casa de manhã, entregam seus filhos nas escolas, ficam o dia todo longe dos filhos e quando chegam em casa eles estão cansados, os filhos estão cansados, antes de dormir tem um tempinho com o filho. E o filho cresce sem a presença dos pais. Muitos filhos na história da civilização foram criados por babás. Hoje estão sendo criados por creches, por escolas. A presença dos pais ausente. E nós vemos isso refletir na vida dos filhos. Se nós amamos a Deus, querido, de todo o coração, nós devemos valorizá-lo, ter tempo para ele, meditar nos seus ensinos. Aqui diz, ama o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, tua vontade. Eu não sinto vontade de cozinhar todos os dias. Eu não sinto vontade de lavar roupa todos os dias, mas eu faço isso. Eu faço isso porque eu sei que eu devo lutar pela minha família. Nós temos preguiça de orar, como eu tenho preguiça de cozinhar. Mas se o amor, realmente é valorizado, se eu entendi o que é amar, então eu vou fazer coisas que eu muitas vezes tenho preguiça, não tenho vontade. Amarás o Senhor teu Deus. Mostra o seu amor a Deus. Ele te amou, querido. Te amou primeiro. Nós fomos feitos para Deus. Ele nos criou para Ele. Nele, no nosso Deus Criador, é que nós encontramos o real sentido da vida. Pare um pouco e pense o que você vai levar dessa vida. Nós nada trouxemos para esse mundo. Nós nascemos sem nada. Bebês nascem sem roupa, sem nada. E quando voltamos não levamos nada. Mas às vezes nós vivemos como se o nosso Deus fosse o nosso trabalho. Ah, não é não, eu amo a Deus. Prove, querido, prove isso. Mostre isso. A Bíblia diz que Deus nos prova para ver onde está o nosso coração. Então, nas suas decisões diárias, é o que importa mais. O que importa? Onde você coloca o seu coração, onde você gasta o seu tempo. A segunda parte diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Hoje há uma pregação coach que nos ensina a valorizar nós mesmos, que nos ensina eu, tudo é eu. E às vezes há uma pregação dizendo assim, primeiro você tem que aprender a amar-se para depois amar o próximo. Meu querido, não tem ninguém que não se ama. A prova é que nós somos egoístas. Nós somos totalmente egoístas. E o homem está cada vez mais egoísta. Mas a Bíblia diz que Deus deixou um mandamento. Amá-lo sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Pensar no outro. Considerar o outro superior a si mesmo. O mundo é carente de amor. Hoje que cada um pensa só em si mesmo. Não pensa no outro. Os pais não pensam nos filhos. A esposa não dá prioridade ao esposo. Muito egoísmo. Mas nós precisamos mudar isso. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, que nos amou primeiro. Que promete derramar amor em nosso coração, como diz em Romanos 5:3. Ele tem uma fonte de amor. Deus é amor. Ele ama e corrige. Muitas vezes os pais não corrigem porque corrigir dá trabalho. Deus ama e disciplina. Ele põe em jogo a nossa confiança nele. Muitas vezes nos rebelamos porque não entendemos Deus. Ele está disciplinando, ele está fazendo a gente esperar. Mas Deus faz o que é preciso porque nos ama, disciplina, faz a gente esperar. Meus amados, nós precisamos aprender a amar com Deus. Nós precisamos amá-lo como Deus. Nós precisamos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Pensar no outro. Nos sacrificar pelo outro. O amor é mais forte do que a morte. O mundo está carente, não é de dinheiro, não é de tecnologia, não é de avanço da ciência. O mundo está carente de amor. O que está faltando mais do que tudo nesse mundo. Tem hora que a gente diz assim, eu não vou levar nada desse mundo. Mas o amor nós vamos levar. A Bíblia diz que o amor, quando falei em 1 Coríntios 13, definindo o amor,
Ela diz que a ciência passa, as línguas passam, a profecia passa, mas o amor é o que vai permanecer. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, se Ele for o nosso Deus e nós o obedecermos, nós o honrarmos, e se nós amarmos ao próximo como nós amamos a nós mesmos, buscarmos o interesse do outro, decidirmos, agirmos em amor, com a ajuda de Deus, nos humilhando e pedindo a ajuda dele que ama perfeitamente, nós estaremos cumprindo a palavra de Deus. Se há algo que nós precisamos trabalhar, é sobre o amor. Amar é ação. Deus amou e deu a vida do seu filho. Deus já provou que te ama. Basta você acreditar e crer, ver na natureza o amor de Deus, como ele é tão maravilhoso. Ele provou que ama quando deu o seu filho. Ele todos os dias está cuidando de nós. Ele prova inúmeras vezes que nos ama. Nós temos uma fonte a quem buscar. Você pode amar o seu marido. Você pode amar os seus filhos. Se você decidir, se você buscar ajuda no Criador, se você buscar ajuda em Deus, Ele vai derramar amor em seu coração. Não diga não posso. A palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso amar sim com o amor de Deus. Ele nos dá força para nos sacrificarmos, para perseverarmos, para não desistirmos, para sermos pacientes, para calar a boca quando for preciso, para falar e confrontar quando for preciso. Que Deus nos ajude a cumprir o grande mandamento. Amar, querido, não é ser passivo, aceitar tudo. Amar muitas vezes é confrontar, exige uma ação enérgica, porque nós amamos o outro, vamos corrigir, não vamos aceitar tudo. Ah, ele gosta, eu vou fazer o que ele quer. Os pais muitas vezes fazem isso com os filhos. E depois os filhos se viram contra os pais porque os pais não corrigiram, não disciplinaram. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos amar a Deus e amar ao próximo. Vamos orar. Pai, nos ajuda. Esse é o caminho excelente. É o vínculo da perfeição. Nos ajuda a esforçar, a decidir, a buscar a fonte do amor que é a tua presença, Pai. Eu sei que tem muitas pessoas que estão lutando pelas suas famílias, estão procurando viver na tua presença, amá-lo sobre todas as coisas. Ajuda-nos, abençoa essas pessoas, que nós possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que o Senhor nos ajude a viver com propósito, a viver no amor, a viver em ti e a colocar o amor sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.